Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o A Trilha dos Ninhos de Aranha, escrito então pelo Ítalo Calvino. Esse livro foi publicado em 1947 e ele foi então o primeiro romance escrito pelo Calvino. Antes disso, se eu não me engano, ele já tinha publicado alguns contos em algumas revistas. E esse livro aqui pode ser um pouquinho diferente de qualquer coisa que você já tenha lido dele mais famosa, né? Então, pra quem já leu, sei lá, O Visconde Partido ao Meio, ou mesmo Cidades Invisíveis, que já tem vídeo aqui no canal, vocês sabem então que o Calvino tende a colocar elementos fantásticos, ele vai lidando não só com fantasia, mas também com fábulas, enfim. Esse livro aqui está mais para o romance histórico e ele vai tratar então de provavelmente um dos momentos mais problemáticos da história da Itália, que foi então aquele período do pós-Segunda Guerra Mundial em que você tinha ainda a ocupação alemã e você tinha também o fascismo no norte. O Calvino tinha então apenas 23 anos de idade quando ele publica esse livro e esse aqui está longe de ser um dos meus livros preferidos, mas ainda assim é uma leitura muito interessante para quem tem o interesse em conhecer a obra desse autor como um todo. E esse livro aqui também pode ser uma leitura bastante interessante para quem se interessa não só pela obra do autor, mas também por sua biografia, né, sobre sua vida, enfim. Porque veja bem, o Calvino quando jovem fez parte ali da luta armada contra o fascismo e ele só vai se desvincular então do Partido Comunista em carta aberta ali em 1956, né, quase uma década depois da publicação desse livro. Mas tem outras questões interessantes aqui nesse livro, além de ser então um relato de um período histórico bastante problemático, além de ser ali também parte da autobiografia do autor, a gente tem aqui também uma forma de se contar essa história sobre esse período problemático que é bastante interessante, porque é o seguinte, ele vai contar essa história com uma narrativa em terceira pessoa, só que seguindo o ponto de vista de uma criança de 10 anos de idade. Então olha só, o Pim, que é o personagem principal aqui desse livro, ele não é exatamente uma criança abandonada, porque ele tem uma irmã mais velha que cuida, entre muitas aspas, dele, sendo também uma prostituta. E assim, essa moça vai receber então não só clientes que fazem parte ali dos grupos de guerrilha e tudo mais, mas também ela vai receber alemães. E aí a gente precisa lembrar do que é que acontecia com essas moças que se deitavam com os alemães depois da ocupação. Para isso eu recomendo fortemente que você assista Band of Brothers, caso vocês nunca tenham visto essa série maravilhosa da HBO. Mas então, um belo dia essa moça estava lá trabalhando com um alemão, o garotinho entra na surdina no quarto deles, pega ali a arma desse alemão e foge. Então ele acabou de roubar a arma de um alemão. Isso tinha sido meio que uma aposta, entre aspas, que ele tinha feito ali com o pessoal da guerrilha. Então assim, esse era um garoto que por conta das relações da irmã, e enfim, era o que ele tinha pra fazer ali naquela época. Como ele era meio bicho solto, né, como a gente diz hoje em dia, ele transitava nesses grupos de guerrilha. E assim, existiam vários, né, diversos grupos antifascismo, anti-ocupação alemã, enfim. Eram diversos grupos com títulos diferentes, então assim, às vezes até mesmo existia rusga, né, entre esses grupos. E esse garotinho meio que entretinha então esses grupos. Ele cantava músicas, fazia piadas, enfim. Então quando ele consegue essa arma do alemão é uma grande coisa pra ele. Só que aí o que que ele faz? É daí que vem então o título do livro, né? A Trilha dos Ninhos de Aranha. Ele acaba encontrando um esconderijo pra essa arma. Então ele vai enterrar essa arma num local onde as aranhas fazem seus ninhos. E assim, uma coisa interessante a respeito desse ninho de aranha é que toda vez que ele vai contar pra alguém que ele enterrou a arma do alemão, que é uma arma, né, enfim, ninguém ali dos grupos guerrilheiros tinha uma arma como aquela, ele vai dizer, olha, eu enterrei num ninho de aranha. E aí ninguém parece saber que as aranhas também faziam ninhos. Só o garotinho sabia desses ninhos de aranha, mas então. E é isso, a grande sacada desse livro é ser contado através da ótica dessa criança. Então é mais ou menos como se o autor estivesse dizendo pra gente que as pessoas, né, os cidadãos, durante esses eventos tenebrosos que acontecem, né, enfim, na história, agem como criança, de certa forma. Então a gente vai seguindo esse personagem, a gente vai tendo acesso ali a alguns pensamentos dele, as conversas e tudo mais, e a gente vai vendo que ele não sabe muito bem o que é que está acontecendo, mas ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa. Quando ele está em um grupo X, né, da resistência, ele acha que aquelas pessoas são os bonzinhos, os outros são os malvados, mas aí um dia ele se perde, enfim, ele precisa
encontrar abrigo num outro grupo, ele vai percebendo que aquelas pessoas também, né, não são más pessoas, enfim, ele estava fazendo uma ideia diferente ali do que é que eles estariam fazendo. Então a verdade é que ao longo desse livro ele vai mostrando pra gente que nenhum daqueles grupos sabia exatamente o que o outro estava fazendo. Muitos deles estavam lutando pela mesma coisa, mas ao mesmo tempo estavam brigando entre si por outros motivos. Olha, tudo isso num livro curto de cerca de 200 páginas. Então, assim, é uma leitura rápida, né, escrita por uma pessoa que esteve ali naquela situação. Então é bastante interessante a leitura, mas talvez a parte mais interessante mesmo desse livro seja a introdução. Então Calvino vai escrever essa introdução em 1964. De 20 anos após a publicação desse livro. Então, quando ele revisita o próprio primeiro livro, ele acaba contando aqui pra gente em cerca de 20 e poucas páginas como foi essa experiência. Então é por esse motivo que eu vou acabar colocando esse vídeo também naquela minha playlist de livros sobre escrita. Porque é muito interessante, e assim, a gente nota que ele tem um certo acanhamento por ter voltado a esse primeiro livro, né, escrito na juventude, né, os tempos eram outros, ele era outro. E aí a gente vai vendo, né, como é que esse Calvino já envelhecido, né, olha para aquele tempo da juventude, né, para os acontecimentos em que ele tinha se envolvido e tudo mais, o que é que ele acha, né, o que é que ele pensa sobre tudo aquilo nesse momento, né, 64. E tem uma frase que se repete aqui a cada trecho, né, dessa introdução, que é o seguinte: este romance é o primeiro que escrevi. Então, no primeiro momento, eu fiquei com a impressão de que ele estava, na verdade, se desculpando, né, porque olha, esse livro não é tão bom assim, mas foi o primeiro que eu escrevi, né. Mas ele vai colocando aqui um misto de vergonha com um misto de orgulho por ter escrito esse primeiro livro dessa forma. Como eu disse pra vocês, este é um livro que destoa, né, da sua obra mais madura, mas isso acontece com diversos autores, né, só a gente lembrar do primeiro livro do Saramago, que eu comentei com vocês aqui no canal outro dia também, O Terra do Pecado. Mas ao contrário do Saramago, ele não renega esse primeiro livro, né, muito pelo contrário, ele vai, né, retomar a leitura desse primeiro romance com um certo acanhamento, mas ele termina dizendo, olha só: um livro escrito nunca me consolará daquilo que destruí ao escrevê-lo. Aquela experiência que, guardada por todos os anos de minha vida, talvez tivesse me servido para escrever o último livro e me bastou apenas para escrever o primeiro. Então é isso, gente. Esse livro aqui acaba valendo muito por esse relato do autor, né, que revisita a sua primeira obra, que a gente vai encontrar aqui na introdução, e vale bastante também para conhecer o primeiro romance desse baita autor maravilhoso. Enfim, se vocês nunca leram nada de Calvino, gente, eu recomendo fortemente que vocês peguem qualquer livro dele para começar. Mas lembre-se de que este livrinho aqui destoa dos demais, certo? Então é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.